Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa TV Araxá Educa. Hoje eu vou falar aqui com o grupo 2, terceiro e quarto período da EJA. Eu sou a Dayana, professora de língua portuguesa. E nós continuaremos, na verdade, falando sobre tipologias e gêneros textuais. E aí, será que tem diferença, professora? Vamos ver. Só para recordar, nós vimos anteriormente as tipologias textuais. As tipologias têm a ver com a estrutura do texto, A estrutura, as características. Por exemplo, a tipologia descritiva vai trazer um texto que vai descrever, que vai trazer descrições. Já na narrativa, vai trazer enredo, personagens, diálogos, uma história, um contexto. Vai também descrever o espaço físico onde acontece a história, o tempo. Já na tipologia dissertativa, ela é dividida entre uma dissertação argumentativa, onde pode trazer argumentos que encontramos em artigos científicos, redações, certo? E também dentro da dissertativa nós temos a dissertação argumentativa, lembram que nós falamos? E também a dissertação expositiva. A argumentativa vai tentar convencer o leitor de algo, daquela ideia, daquilo que ele está estudando, das conclusões dele. E já a dissertação expositiva, somente expor, certo? Mas além da dissertação argumentativa e expositiva, nós temos ainda a tipologia expositiva, que encontramos em textos jornalísticos, notícias, reportagens, que vai trazer somente a exposição daquilo que está sendo mostrado, E também temos a tipologia injuntiva, que temos em textos instrucionais e também prescritivos. Recordaram aí? Então podemos continuar. Aí vem uma pergunta, mas professora, por que eu preciso saber de tipologia, de gêneros textuais e que tem diferença? Para que isso, professora? Bem, quando a gente conhece a estrutura de um texto, conseguimos identificar a estrutura e conseguimos identificar o gênero, já vai facilitar para a nossa leitura, para a nossa compreensão e interpretação. Isso vale não somente para textos escritos, mas textos orais, enquanto estamos em uma palestra, estamos assistindo a uma peça de teatro, certo? Isso vai nos auxiliar a compreender melhor o que é dito, o que é falado, o que é escrito. Só por isso, professor, os textos, as tipologias e gêneros textuais estão nas nossas vidas todos os dias, mais do que você imagina. E eu vou te mostrar. Vamos lá, eu trouxe aqui um trechinho de uma crônica de Gregório do Vivier, que foi publicado na Folha de São Paulo em abril de 2018. Nessa crônica, ele fala sobre a aventura de ser pai de primeira viagem. E esse trechinho que eu trouxe, ele diz: desculpa, cheguei a dizer, desculpa ter feito você nascer de um pai que não sabe de nada. Tanta gente escolada por aí, você veio parar logo na casa desse marinheiro de primeira viagem. Esse sujeito que tá chorando mais que você. Desculpa, filha, desculpa. E ela chorou mais ainda ao ver sua suspeita confirmada. A suspeita, no caso, de que ele era um pai de primeira viagem. Desde então, assisti milhões de vídeos no YouTube sobre como fazer um bebê parar de chorar. Vira pro lado, oferece um mindinho, balança, swinga, faz charutinhos. Passou. Até agora não encontrei nenhum vídeo sobre como fazer um pai parar de chorar.
Filha, vou precisar de você. Seu pai também, coitado, acabou de nascer. Tá perdidinho. Me ensina a parar de chorar, que nisso você já tá melhor que eu. É um lindo texto, não é? E isso falou muito comigo, principalmente sobre a experiência de ser mãe de primeira viagem. Imagina com o pai, não é verdade? Vocês perceberam que esse texto, ele está narrando, né, uma situação que ele vivencia com a filha, com um bebezinho recém-nascido, né? E ele descreve também como é que é a sensação, o que ele faz para tentar se virar nos 30 ali, na verdade. Então percebam que as tipologias textuais, elas podem estar conversando entre si em um mesmo texto. Repararam? Então vamos lá. As tipologias textuais, elas vão trazer o que pra gente, né? As tipologias, elas vão trazer as estruturas fixas do texto, né? A narrativa não tem lá o narrador, os personagens, a história, o enredo, onde acontece, quando acontece, tempo, espaço, né? E então, e já numa dissertação, como eu falei com você, né? Ela vai precisar ter argumentos. Então, as tipologias vão trazer a estrutura fixa dos textos, né? É objetivo, né? Traz objetividade e tem uma finalidade. Cada tipologia tem uma finalidade diferente, certo? As tipologias textuais são responsáveis pela forma como o texto se apresenta. E os gêneros textuais? É aí que a gente vai saber a diferença, né? Por que tem diferença? Qual é a diferença, professor? E como eu vou saber se é gênero ou se é tipologia? Vamos lá. Já nos gêneros textuais, eles possuem função específica da língua, que é a função comunicativa, né? Como que isso acontece? No nosso cotidiano, nós lidamos com vários tipos de texto, com vários gêneros textuais. E esses gêneros têm essa função comunicativa com a gente. E nós vamos percebendo a diferença ao longo dessas próximas aulas. Eles também podem ser inseridos em um contexto cultural, dependendo do que estivermos fazendo, do contexto daquele momento, né? É que eles são inseridos. Características são determinadas de acordo com a função. Então, os gêneros, as características deles, eles vão ser de acordo com a função daquele texto. Qual é a função desse gênero textual para este momento, né? Ele vai ser determinado também pelo conteúdo e também pelo estilo do autor. Cada autor, nós já verificamos que tem o seu estilo de escrever, né? Tanto para um roteiro, ou para uma narrativa, ou para uma argumentação. Cada autor tem o seu estilo. Os gêneros textuais, ainda falando sobre eles, são as classificações, né, que nós utilizamos para determinar os textos de acordo com as suas características em relação ao contexto. O gênero textual é identificado com base no objetivo, ou seja, a gente vai identificar pelo objetivo que aquele texto tem, na função e no contexto desse texto. São as características do texto que determinam a qual gênero ele pertence. Ou seja, o texto ele vai ter algumas características, né? Ele pode trazer mais de uma tipologia textual, ele pode ser descritivo e expositivo, ele pode ser narrativo e expositivo. O que vai determinar o gênero dele vai ser o contexto, a função daquele texto, né? Qual é a função dele no meu cotidiano, certo? Eu trouxe aqui alguns modelos, alguns
exemplos, né, de textos, de gêneros textuais em textos narrativos. São exemplos: o conto, que é uma narrativa mais curta, né? Ela pode trazer também diálogos, traz enredos, personagens, o narrador, alguém narrando a história. Esse narrador pode ser um narrador que observa a história de fora, ou pode ser um narrador que é um personagem que está vivendo aquela história. Nós temos também a biografia, e dentro desse gênero biografia, nós também temos outras tipologias. Podemos ter uma tipologia expositiva, descritiva, falando de uma determinada personalidade, por exemplo. A fábula também é uma narrativa, traz diálogos, principalmente entre personagens, animais, e também vai trazer uma moral de história, mas é também uma narrativa. O romance já é uma narrativa mais longa, né? São livros literários mais longos. E lendas também, que tem a narrativa, que vai trazer também algum aprendizado, né? Vale lembrar que lendas antes eram somente verbalizadas, e com o tempo, né, foi se registrando, né, para passar para as outras gerações. E a novelas, séries também narram uma história, mostram um espaço, certo? Tem personagens, tem diálogos. Nós já vimos novelas, revistas de fotonovela, e temos a novela televisada também, séries também, com seus personagens, certo? Perdão. E os gêneros textuais em textos expositivos, né? Um dos exemplos é um resumo. Um resumo vai expor, né, como o próprio nome diz, o resumo de uma obra, por exemplo, o resumo de uma notícia, ou seja, vai somente expor, e não vai trazer uma impressão daquele autor, de quem está escrevendo este resumo, né? Já a resenha vai trazer algumas impressões, vai trazer alguma crítica, porém, ele vai também expor. Nesse gênero textual, resenha também vai expor sobre determinada obra, sobre um livro, sobre um filme, uma série, uma novela ou uma arte em geral. A reportagem também é somente para expor os fatos, o que ocorreu, o que aconteceu, quem participou, certo? Vai ter somente a exposição. E a notícia também, né, que vai expor o que está acontecendo, estatísticas, números, cidades, países, onde rola aqueles conflitos e tal. E o verbete de dicionário, né, que é o significado. Quando a gente consulta um dicionário, temos o verbete, que vem trazer o significado, fala a classe gramatical daquela palavra e o seu significado. E os gêneros textuais que vão descrever. Quais são os gêneros que descrevem, professora? O diário, que hoje em dia não é muito utilizado, mas temos também relatos de viagem, retrato falado também é um gênero, né, que descreve, que é descritivo, certo? E os gêneros injuntivos, onde encontramos a tipologia textual injuntiva, que é instrucional. Nós encontramos em receitas culinárias, manual de instruções, bula de medicamento, lista de compras também, manuais de instruções de ferramentas, eletrodomésticos, o telefone celular, o computador, a TV, todos vêm um manual de instruções que vai instruir, vai ensinar a fazer algo, certo?
E os gêneros textuais na tipologia, que contém a tipologia dissertativa, temos artigo de opinião, crônica, editorial, artigos científicos também, redações em provas, em concursos, vestibulares, Enems, todos esses nós temos aí essa tipologia dissertativa. E bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na próxima. Se cuidem. Até mais.